Então, pessoal, nós vamos falar agora sobre um dos poemas, né, que nós vamos trabalhar na nossa aula desse bimestre. Lembrando que é um poema um pouco diferente, né, porque ele tem as suas características próprias. É claro, a maioria dos gêneros, ou todos os gêneros textuais, têm as suas características. Porém, esse aqui, ele é uma... Vocês vão notar que ele é diferente com o passar que a gente for fazendo, que não é... Eu sempre falo assim que o poema é uma coisa livre, no entanto, nós poderíamos ver assim que, dependendo, né, é um livre controlado. Por quê? Vocês vão observar aqui, Haikai. Na verdade, esse nome Haikai, ele tem várias formas de serem escritas, né? Ele não é escrito unicamente desse jeito, mas aqui na nossa língua portuguesa, ele foi aceitado dessa forma. É uma breve composição poética de origem japonesa. No plano temático, busca expressar a relação entre o ser humano e a natureza. Então, vocês tentem observar que o plano temático dele é a relação entre o ser humano e a natureza, tá certo? Seu fundamento filosófico é o princípio budista, segundo o qual tudo no mundo é passageiro, competindo ao ser humano reconhecer-se como passivo de mudanças contínuas, como a natureza e as 4 estações do ano, que com certeza vocês já sabem qual é, né? No século XVII, o poeta japonês Matsuo Bashō, olha só aquilo que eu falo para vocês, ele é do ano de 1644 a 1694, né? Então, quer dizer assim, de repente uma coisa que a pessoa faz aqui pode ser que venha ter sucesso muitos anos depois de sua morte, né? A marca que a pessoa deixa. Então, notabilizou-se como um grande mestre de haikai, permanecendo sua poesia como uma fonte de inspiração até hoje no Brasil. Então, no Brasil, esse estilo de poema continua sendo produzido com muita consistência. Vou diminuir aqui um pouco para nós podermos... Haikai. O haikai é composto por 3 versos, gente. Olha só aqui, a hora que vocês abrirem o livro de vocês aí, vocês se depararem aí na página 174, vocês vão observar que nós temos uma imagem de um parque, né? Uma estrada. Pelo jeito essa estrada, deve ser um parque, né? Um jardim zoológico, alguma coisa assim. Parece que essa estrada não é asfaltada, né? E nós vemos assim que é um lugar bonito, umas flores roxas. E ao lado nós temos alguns poemas que são em haikai. E vocês observem que os poemas são bastante pequenos, né? E eles têm apenas 3 linhas. Vocês observem aí, quando vocês abrirem o livro, vocês verão apenas 3 linhas. Ou seja, 3 versos que dá no mesmo, né? Sendo o primeiro tem 5 sílabas poéticas, o segundo tem 7 e o terceiro tem 5. Observe o exemplo a seguir. O sol de inverno a cavalo congela a minha sombra. Então, assim, com pouquíssimas palavras, ele falou tudo, né? Então, ele falou uma parte principal, uma parte, vamos dizer assim, marcante, né, do poema. Esse haikai, de autoria do japonês Matsuo Bashō, escrito em 1687 e foi escrito entre, né, 1687 e 88. Tem o primeiro verso 5 sílabas poéticas, que são o sol de inverno. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. No segundo, 7 sílabas poéticas, a cavalo, congela. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No terceiro, 5 sílabas, a minha sombra. Então 1, 2, 3, 4, 5. Era a ideia dele, né? Era a intenção. Ou seja, era uma regra que ele impôs a esse tipo de poema, né? Então, tinha que ser, conforme falado aqui em cima, 5, 7, 5.
certo? Então, em relação ao aspecto temático, o haikai de Basho mantém-se fiel ao gênero, caracterizado por apresentar reflexões sobre a natureza, a passagem do tempo e reflete sobre uma estação do ano marcada pelo frio. Aqui no caso o inverno, né? Então a relação do ser humano com o mais íntimo da natureza é um dos pilares filosóficos do haikai. Então é relacionado à natureza. No Brasil, como é que ficou? No Brasil destaca-se grandes poetas de composição de haikais, Paulo Leminski, Milor Fernandes, Guilherme de Almeida e Paulo Franchetti. Turma, eu já tinha lido alguns textos de Milor Fernandes, nunca tinha prestado atenção. Falar a verdade, se eu dissesse, eu me lembro de algum assim, no momento eu não me lembro. Eu vou procurar fazer pesquisa para conhecer um pouco mais sobre Milor Fernandes, porque algumas coisas que eu já li sobre ele, se eu já tiver lido alguma coisa sobre haikai, eu vou ser sincera, eu não tinha prestado atenção. Ou foram coisas que não chegaram até mim enquanto eu estudava, né? Porque é muita coisa, é muita informação. Ou se passou por mim, é claro que já fazem muitos anos, né? Então eu não me lembro disso. Esse poema aqui eu não me lembro. Esse tipo de regra eu não me lembro de forma nenhuma. Agora, Paulo Leminski, eu já ouvi falar dele, mas eu não sabia que ele era tão famoso, né? Não tem muito tempo assim que eu conheço Paulo Leminski, e ele é uma pessoa assim que tem muitos poemas famosos e eu fiquei assim admirada porque na verdade, poeta assim que me marcou, que eu tive assim muita curiosidade de conhecer os seus poemas foram do aquele poeta dos escravos, né? Que eu sempre, inclusive eu cheguei a decorar alguns poemas dele, que eu gostava demais dos poemas dele, Castro Alves, e da Cecília Meirelles, alguns poemas da Cecília Meirelles eu também cheguei a memorizar. E tem alguns poucos, agora Paulo Leminski eu demorei a conhecer, mas depois que eu conheci eu passei a gostar e a respeitar muito, né? Então Paulo Leminski é um dos mais famosos, tá certo? Então nós temos aqui, quem é Paulo Leminski, já que ele é tão famoso? Ele nasceu em agosto de 44 em Curitiba e ele já morreu, tá? Ele morreu assim, posso dizer jovem, né? Que ele morreu em 89. Então o poeta, ele foi um tradutor, ele foi um crítico literário, compositor e ele também era professor. Ele foi muito influenciado pela cultura japonesa, tornou-se admirador da obra desse haikai, né? Ele descobriu, se apaixonou por ela e ele foi inspirado então a produzir o estilo de poesia, que nós temos alguns tipos de poesia. Soprando esse bambu, só tiro o que lhe deu o vento. Confira tudo que respira, conspira. A palmeira estremece, palmas para ela, que ela merece. Olha só que interessante, né? Eu achei bastante interessante. Então, nesses 3 haikais, todo sem título, observa-se características marcantes desse estilo de poema. No primeiro, os elementos da natureza, combinados e manipulados pelo ser humano, resultam em sons. O segundo, o eu lírico, que é o poeta, né? Que é o personagem principal dentro do poema, alerta o leitor para a conspiração, vista como algo inerente a qualquer ser que respira, independente de ser humano ou não. Já no terceiro poema, ele exalta-se a imponência e a beleza das palmeiras, as quais têm suas folhas agitadas pelo vento, né? Então, bastante interessante. Nós vamos falar um pouco sobre outros haikais famosos em outro vídeo, certo?